Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como eu saí de um salário de R$ 1.800 em um mês muito bom de aulas, trabalhando 60, 50, 60 horas por semana, para um salário de 5, 8, 10, 12, 15 mil reais nos primeiros anos, apenas seguindo os ensinamentos desses dois caras da foto. Eu vou passar para você nesse vídeo os 5 pontos mais importantes dos seus ensinamentos, com técnicas para você, através da prática, alcançar resultados tão bons quanto. Vamos lá, eu sempre fui uma pessoa muito cética, muito racional, e em 2017 na verdade, minha mãe me apresentou o Hélio Couto, o professor Hélio Couto, e eu nunca dei muita bola, né? Eu achava que era coisa de misticismo, que era... Porque ela sempre gostou muito de cigana, de tarô, e eu achava que o Hélio Couto ia na mesma pegada. Até que em 2018, depois das coisas não estarem andando como esperado, como eu esperava para aquele momento, eu estava na faculdade ainda, estava fazendo estágio e trabalhando em escolas, e apesar de sempre amar o que eu fiz, o que eu faço até hoje, eu não estava satisfeito com o salário que eu recebia na época. Então, eu sabia que fazia parte do processo, mas eu sempre fui ambicioso no sentido de querer mais, de proporcionar mais para mim naquele momento para que eu pudesse ter uma família no futuro. E em 2018 eu também comecei a criar conteúdo no Instagram. Naquela época nem tinha TikTok, eu acho. E eu não estava com um crescimento tão relevante assim para eu poder deixar a escola ou ter uma quantidade suficiente de alunos particulares. Então, eu resolvi procurar ajuda. Eu resolvi dar uma chance ao professor Hélio Couto, depois de minha mãe falar por muito tempo dele. Quando eu comecei a fazer o caminho das palestras, que para quem não sabe, é o curso inicial do professor Hélio, o caminho das palestras 1, está inclusive no site dele aqui. Eu vou deixar um link na descrição para quem tiver interesse. Eu consegui ter uma noção do porquê eu estava naquela situação. Morando com a minha avó, em um bairro pobre de Salvador, dentro de uma comunidade, recebendo o salário que eu recebia, e sem uma perspectiva muito grande de mudança. O primeiro ensinamento, que é o primeiro tópico daqui, que eu aprendi com o professor Hélio Couto, é que os nossos pensamentos e sentimentos cocriam a nossa realidade. Na primeira vez que eu ouvi isso, eu achei que fosse besteira, coisa de guru, como eu achei que ele fosse. Mas ele contextualizou tão bem, através dos experimentos de dupla fenda, colapso da função de onda, mecânica quântica, física quântica, falando sobre átomo, falando sobre quantum, que aquilo trouxe uma credibilidade maior e fez com que fosse algo mais palpável pelo fato de eu ser uma pessoa cética. Então eu resolvi acreditar naquilo, mas como uma pessoa cética, eu tive que testar primeiro. A primeira vez que você ouve isso, é uma porrada na sua cara. Você está nessa situação por culpa sua. É porque você está cultivando sentimentos e pensamentos que estão cocriando aquela realidade. Essa sua realidade, essas dificuldades que você vive, esses problemas que você não sabe de onde vem, é porque o mundo é injusto, é porque, sei lá, desigualdade social. Tudo bem que essas coisas também influenciam, mas são coisas totalmente mutáveis pelo indivíduo. E a técnica que o professor Hélio Couto ensina no caminho das palestras, a técnica do cancelamento,
que toda vez que um pensamento negativo ou um sentimento negativo chega, você fala: cancelado, cancelado. Você não dá atenção àquilo. Você tem que cortar esse mal pela raiz. E já puxando o Dr. Joe Dispenza, ele tem uma frase que é muito importante, que é o seguinte: a sua energia está onde sua atenção está. Eu li o Dr. Joe Dispenza, muito depois, anos depois. Mas, já com o Hélio, eu comecei a me policiar através dessa técnica para não ficar cultivando esses sentimentos e pensamentos dentro de mim. No começo foi difícil, mas ao passar das semanas, dos meses, não chegou nem a ano, tá? Eu já consegui ter um controle muito maior e muito melhor desses sentimentos. E pequenas coisas foram mudando na minha vida. Eu fui atraindo mais alunos particulares, melhores ofertas de trabalho. Coisas começaram a dar mais certo simplesmente por essa limpeza energética. Ao fazer isso, eu estava quebrando o tópico de número 2, que é o loop da negatividade. O que é esse loop da negatividade que o Dr. Joe Dispenza fala? Ele fala que nós, por cultivarmos esses sentimentos, não temos controle sobre eles, nós sempre buscamos um futuro previsível. Nós não damos chance ao desconhecido. Então, por estar cultivando esses sentimentos, o meu eu de 2017, 2018, ele tinha inveja, ele tinha principalmente inveja de outros profissionais que estavam em patamares mais elevados. Eu sabia que eu tinha um inglês muito bom, excelente. E por que eu não estou conseguindo tantos alunos, né, quanto essas pessoas? Por que eu não consigo vender cursos como eles, que falam pior do que eu, que não entendem de metodologias tanto quanto eu e atingiram patamares muito mais elevados? Então, eu sei que é ruim falar isso, mas é assim que eu sentia. Eu sentia raiva, eu sentia inveja, mesmo indiretamente, né? Mas esse era o meu eu de 2017, 2018. Eu estava sempre competindo com os outros. E isso me afastava de uma consciência minha do futuro, uma consciência mais elevada, um ser, o meu eu do futuro, que é um ser mais abundante, que é um ser mais desenvolvido, por estar nesse loop de negatividade. Ao cultivar esses sentimentos, baseado nas minhas vivências, eu buscava sempre um futuro previsível e ficava nessa. E aí o Dr. Joe, ele fala uma coisa muito interessante no livro, que é, o livro, a propósito, é o Becoming Supernatural, tornando-se sobrenatural. Quando você cultiva esses pensamentos por muito tempo, seu corpo fica viciado em hormônios de estresse, como noradrenalina, cortisol. E chegou um momento na minha vida que isso estava afetando a minha saúde. E ele conta casos nesse livro, de pessoas que desenvolveram câncer, desenvolveram outros problemas de saúde mais graves por conta disso. Essa ansiedade que me gerava me fez ter bolhas nos dedos. Tem gente que desenvolve úlceras, ou, como eu falei, câncer futuramente, né? Então, é um negócio muito sério.
Porque o nosso cérebro entende que nós estamos em estado de alerta, de sobrevivência. Você viver em estresse é você viver em um estado de sobrevivência, de luta ou fuga o tempo inteiro. Eu não vou nem entrar aqui em epigenética, que ele também comenta no livro, que esses sentimentos e esse período, essa vivência em estresse vai ativar genes negativos para a sua saúde. Mas deixa isso para outro vídeo, talvez. E aí, esse vício em hormônios de estresse vão fazer com que busquemos no mundo exterior, o mundo à nossa volta, coisas que façam com que nós tenhamos esses sentimentos dentro de nós novamente. É que nem droga. É que nem qualquer vício. Você tem essa abstinência daquele sentimento e vai buscar no noticiário e vai buscar num pensamento sobre o seu chefe, né? Porra, que filha da mãe. Numa comparação do Instagram, aquela pessoa que tá naquela viagem legal que você sempre quis e você não. Então, quebrar esse loop é um passo muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. E como é que a gente quebra esse loop? Uma das coisas que a gente pode fazer é o tópico de número 3. O momento presente. Por estarmos sempre nesse loop do futuro previsível e no passado conhecido, o passado confortável que nós já conhecemos, nossa cabeça, se você é uma pessoa ansiosa, você sabe que você está sempre ou pensando no que você deveria ter feito, no que você não deveria ter feito, ou no que pode acontecer, nas milhares de possibilidades que podem dar errado, principalmente o que pode dar errado, e você nunca está no presente. E o que é o momento presente? O momento presente é paz. Paz de espírito. Paz de consciência. Não há problema no presente. Não há dificuldade. Só há o seu eu. A sua consciência limpa. Você. Você pode estar na situação mais complicada possível. Quando você coloca a sua mente no presente e para de pensar tanto no passado conhecido quanto no futuro previsível, está tudo bem. Uma dica bônus que eu vou trazer aqui para vocês é a respeito de um livro que para mim foi mais impactante do que a respeito desse tópico, do que o conteúdo do professor Hélio e do Dr. Joe, que é o livro The Power of Now, do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. E esse livro foi muito importante para mim. Eu li ele em 2019, se eu não me engano. E as técnicas que o Eckhart Tolle ensina no livro são muito boas. Eu ia falar um palavrão aqui, mas nem vou falar. São excelentes. Uma que eu me lembro vividamente é a técnica da estação de trem. Toda vez que a minha mente está conturbada, que meus pensamentos estão agitados, eu utilizo essa técnica. Que é o seguinte: depois que eu fiz essa técnica, eu nunca mais me senti ansioso. Claro que eu tive momentos de ansiedade, mas não era aquela ansiedade descontrolada. Aquela ansiedade que me dava bolha nos dedos. Então preste atenção. Você vai imaginar os seus pensamentos como trens. E imagine-se numa estação de trem.
Como se você estivesse esperando o próximo trem passar. Seus pensamentos são os trens e você é o passageiro ali que está esperando o trem sentado no banco, por exemplo. Eu quero que você observe. Pode fazer isso de olho fechado, tá? Eu quero que você observe o próximo trem. Tente visualizar o próximo trem sem forçá-lo. Espere o próximo trem chegar. Você está imaginando a estação de trem. Você está olhando para aquele vão, o caminho onde o trem vai passar. Agora, deixe o trem vir naturalmente. Não, eu quero que você não imagine o trem vindo. O trem tem que vir naturalmente. Tá? Você vai se imaginar na estação e vai esperar o trem vir. O seu próximo pensamento. O engraçado é que o trem nunca vem. Parece loucura, mas o trem nunca vem. E aí, pelo fato do trem nunca vir, você fica no presente, com a mente limpa, sem pensamentos, sem pensar em nada. Tá tudo certo. Parece bruxaria, né? Pois é, quando eu li e testei, toda a técnica que eu lia e testava. Porque eu falei, eu sou muito cético, né? Hoje em dia um pouco menos, mas ainda assim. Então eu lia e testava. E dava certo. E eu via resultado na minha saúde. Eu via resultado financeiro. Então, depois de acertar e quebrar esse loop, eu já fui pro próximo tópico, que é o quê? Manifestar. Já ciente do poder da minha mente e do meu ser como um co-criador da minha realidade, eu entendi o poder de manifestação. E uma coisa que eu aprendi muito com o Hélio Couto foi que nós não podemos pedir por coisas. Ao pedir por algo, por um carro novo, por um apartamento novo, por uma viagem, nós estamos emitindo carência. E quando você emite algo, essa mesma coisa volta para você. Então, comece a agradecer por aquilo que você tem e pelas coisas que você deseja. Como se você já tivesse essas coisas. Eu faço esses agradecimentos depois das minhas orações, do Pai Nosso, da Ave Maria, inclusive para praticar as línguas que eu sei, né? O inglês, o italiano, o espanhol. Eu faço uma reza um pouquinho em cada idioma. E aí os agradecimentos eu faço em português. Mas o sentimento de gratidão, ele vai ser o sentimento fundamental, o principal para você atrair, para você manifestar as coisas que você deseja. Agora vamos para a parte prática. Como é que a gente faz isso? Duas coisas. A primeira delas é fazer um vision board, que é o quê? Um quadro com fotos, pode ser vídeos também, se você fizer num aplicativo, né, de edição, das coisas que você deseja atingir, materiais ou imateriais, e você vai olhar para aquilo ali todos os dias e agradecer por aquelas coisas. Se for um carro, bota a foto do carro ou compre as chaves daquele carro como se você já tivesse o carro. O Hélio fala muito do carro na garagem, né? Você não pode ter dúvida de que o carro está na garagem, mesmo você ainda sem ter o carro. Você tem que de fato acreditar que aquilo já pertence a você.
dinheiro na conta, já cansei de manifestar dinheiro. Que eu não me preocupei com o como. Isso aí você deixa para o universo. Você só tem que se preocupar com o quê. Tá? Às vezes veio através de vendas de cursos online de inglês, tá? Eu não estou aqui para vender nada que não seja da minha área, tá? Principalmente nesse vídeo, que não tem nada a ver com inglês. Mas eu tenho cursos de inglês, eu dou aulas de inglês particulares, em grupo. E às vezes vinham 5 alunos de vez, do nada. Ah, vi seu vídeo no TikTok, que é a rede social que eu tenho mais alunos, já tenho mais de 80 mil seguidores. E quero fazer aula com você. E tudo isso do nada, né? Não é do nada. Depois de fazer, a gente acha que é do nada, mas essas coisas vêm através de técnicas de manifestação. E o Vision Board é uma delas. Outra técnica que eu utilizo e que durante os primeiros anos de Hélio, de assistir, acompanhar o Hélio Couto, de terminar o caminho das palestras, eu fiz. Depois eu parei um pouco e tô voltando esse ano, depois de ler o Becoming Supernatural, que é uma coisa que os dois pregam muito forte, que é a meditação. A meditação também tem um poder fortíssimo de cocriação, de se conectar com a sua essência, de se conectar com o momento presente. Você meditar é você entrar em sintonia com o todo. No começo foi muito difícil. Eu não tinha paciência de ficar sentado na cadeira, né, de olhos fechados. Tem muita gente que sabe que também não vai ter essa paciência. Mas, no começo, as coisas não são simples, né? Não são fáceis, na verdade. É bem simples você sentar na cadeira e fechar o olho, se concentrar, se entregar ao processo. Mas não é fácil. Especialmente se você tem uma mente muito agitada. Mas é muito importante que você tente. Por dias primeiro, depois por semanas, por meses. E o próximo tópico, ele foi assim, algo que me fez dar saltos quânticos absurdos e tem a ver com meditação também. Mas ainda sobre a meditação, no próprio site do Dr. Joe Dispenza, ele tem lá várias meditações que você pode comprar, que você pode adquirir. Tá? Tem várias gratuitas no YouTube também, de outras pessoas. Mas a do site do Dr. Joe, eu nunca comprei nenhuma, tá? Porque eu já consigo fazer sem ser uma meditação guiada. Se vocês quiserem, depois eu posso até comprar para testar alguma do site do Joe. Elas estão na faixa dos $25, $30, mas não tem necessidade. Você pode fazer com outras pessoas no YouTube, tá? Se você for iniciante, faça uma meditação guiada. Caso contrário, você pode colocar uma música de relaxamento, uma música de meditação e fazer você mesmo. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nas técnicas que você pode fazer com o olho para ativar mais a glândula pineal. Depois eu posso fazer isso com outros vídeos. Mas depois eu posso falar sobre isso mais aprofundadamente em outros vídeos. Mas é importante que você comece a meditar. Já puxando para o próximo tópico e último tópico, técnicas de cura. Eu não sei pelo que você passou na sua infância, mas todos nós temos traumas. Uns mais, outros menos. Uns com traumas mais pesados, outros com traumas mais leves. E eu vou falar sobre coisas aqui que eu não tinha necessidade de falar, tá? É uma exposição desnecessária, mas já que esse vídeo vai estar ajudando vocês, eu vou ter que me abrir um pouco. Eu cresci sem pai, tá? Eu tive pai ausente na minha infância. Para vocês terem uma ideia, eu conheci meu pai aos 8 anos de idade e nunca tive muito contato com ele até o momento
da realização dessa técnica. E por isso que eu tô falando que talvez essa seja a parte mais importante do vídeo. E olha que teve bastante coisa muito importante. Mas eu sempre fui muito forte e eu sempre falei que isso nunca me afetou, para tentar me blindar emocionalmente, tá? Mas principalmente quando eu era criança, isso me afetou bastante. No Dia dos Pais, na escola, que todo mundo tava lá com seu pai. Isso era início dos anos 2000, então não tinha essa onda de mães solteiras que existe hoje, né? Naquela época os pais ainda eram mais presentes. Então eu via meus coleguinhas com os pais lá e eu era o único que não tinha ninguém. Quer dizer, eu tinha meu avô. Eu acho que isso minimizou a minha dor por ter uma figura paterna. Eu morava com os meus avós e a minha mãe e eu sempre cresci com uma figura paterna. Então realmente isso minimizou, mas não resolveu o problema por completo, que não é a mesma coisa, né? Seu avô é seu avô, seu pai é seu pai. Então lá em 2020 havia 7 anos que eu nem via meu pai. Isso ele morava na mesma cidade, tá? Mas ele nunca demonstrou interesse em me conhecer, em me ver, em falar comigo, em manter contato. E aí, 2020, eu já tinha uma noção boa do caminho das palestras, eu já tinha uma noção de meditação, eu já tinha lido o The Power of Now e outros materiais de física quântica, de mecânica quântica. Já estava com uma prática de meditação muito boa. E uma das coisas que eu aprendi em um dos caminhos das palestras foi essa técnica. A técnica é uma técnica de cura muito forte e que pode não ser muito facilmente executável por balançar, por mexer com o seu emocional. Então, se você for fazer isso, faça por sua conta em risco, tá? Se você não se sentir emocionalmente preparada, não faça. Vai estudar um pouco mais, se preparar, mas, porque, como eu falei, eu não sei qual foi o trauma que você passou, mas a técnica é a seguinte. O professor Hélio Couto fala pra gente revisitar traumas do passado durante a meditação e mudar o sentimento no momento daquele trauma. Então, o que foi que eu fiz? Qual foi o momento que eu escolhi para mudar esse trauma? Foram 2 momentos, na verdade. 2 dias dos pais, claro. Primeiro, na escola, eu me vi lá com meu avô. Eu estava me vendo de cima. Na meditação, eu me via como um fantasma, como um espírito, né? Mas vivendo aquele momento. E eu senti empatia por aquela criança, claro, que estava ali triste por não ter o seu pai, por ver seus amiguinhos todos com o pai lá e não ter o próprio pai ao lado. O que é que eu fiz? Eu ressignifiquei aquele sentimento de tristeza, de angústia, de abandono em coisas positivas. Em sua família está sempre com você, você nunca vai estar sozinho, né? Mesmo sem o nosso pai. Eu falando com o meu eu do passado, né? O meu eu de 3 anos de idade, né? Eu... É difícil até falar. Eu ressignifiquei aqueles sentimentos. Uma outra situação foi também no Dia dos Pais, eu deitado na cama na casa da minha avó e me vendo de cima
Eu como o meu ser, o meu self, olhando, me vendo de cima, eu pequenininho ali com uns 3 anos de idade, deitado na cama e chorando, perguntando à minha mãe: o que que eu fiz de errado? Por que que meu pai não vem me ver? Tal. E minha mãe falando: ah, seu pai, ele tá em outra cidade, tal. Ah, seu pai tá em outra cidade, ele não tá aqui. Minha mãe mentiu, né, para me confortar. Ele tava na mesma cidade, ele só não tinha interesse. Então, eu fiz a mesma coisa, ressignifiquei aqueles sentimentos. Eu entendo o que você tá passando, sem falar uma palavra, tá? Tudo isso me comunicando mentalmente com o meu eu. Eu entendo o que você tá passando, eu sei que é difícil, mas vai dar tudo certo. Está tudo bem, você tem sua mãe, você tem seus avós, você tem seu tio, né? E aquilo foi me acalmando, eu fui parando de chorar. E ali outra coisa que eu aprendi foi que você pode alterar sim o seu futuro, o seu presente, por alterar o seu passado. Essa é uma técnica muito poderosa, tá? Que ela só consegue ser utilizada para o bem. Então, se você quiser fazer isso para fazer mal a outra pessoa, algo do tipo, não vai funcionar. O próprio universo equilibra isso, né? Ele se autorregula, mas é uma técnica extremamente poderosa que pode ser utilizada para curar esses traumas. E aí, como resultado dessa técnica, o que foi que aconteceu? 1 ou 2 semanas depois, já no presente, já em 2020, época de pandemia, que as pessoas não eram para sair de casa, eu estava dando aula online naquela época. Já tinha começado há muito tempo, né? A dar aula online. Eu ouço a campainha tocar. Tava no finalzinho da aula. Minha avó foi até o portão. E ela tava conversando lá e tal. Aí eu acabei a aula. Cheguei pra ver quem era. Vocês conseguem adivinhar quem era? Meu pai. 7 anos sem ver ele, sem nenhum contato. 1 ou 2 semanas depois de fazer essa técnica, de executar essa técnica, ele apareceu. E aí nós conversamos. Ele chorou, pediu perdão. E hoje em dia nós nos falamos. Não somos muito próximos, amigos, mas nós nos falamos. Eu sempre pergunto como ele tá, né? Isso já faz 5 anos. O nosso relacionamento melhorou bastante. Eu vou pra casa dele. E esse processo de cura, ele me fez muito bem. As coisas começaram a fluir mais rápido ainda. Financeiramente, em questão de autoridade no meu meio, como professor de inglês. Eu realizei sonhos como de viajar para a Inglaterra várias vezes hoje em dia, de conhecer Portugal, de ir ao Harry Potter Studios em Londres, de assistir a um jogo do Liverpool, em Anfield. Então, gente, como um cético falando aqui, eu digo a vocês, se vocês seguirem esse vídeo, já deixem um like, se inscrevam no canal, para vocês não perderem os próximos conteúdos e para eu saber que vocês realmente gostaram do conteúdo que eu tô falando aqui. Salvem esse vídeo. Executem as coisas que eu tô falando para vocês. Leiam os materiais, assistam aos vídeos.
que a vida de vocês vai mudar para muito melhor. E eu vejo vocês na próxima. Cheers!